Você aqui, saudações a todos os torcedores do Vasco. Sejam bem-vindos a mais uma atualização sobre nosso amado clube. No vídeo de hoje, trago 3 informações bastante alentadoras para a torcida vascaína. Vamos abordar os últimos dias de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, além da estreia na Copa Sul-Americana, que já ocorrerá na próxima quarta-feira, em um jogo fora de casa no Peru, em altura elevada. Portanto, trarei detalhes relevantes sobre essa fase final de preparação. Primeiramente, convido você, torcedor, que ainda não se inscreveu, a clicar no botão vermelho logo abaixo para se juntar à nossa comunidade. Aqui, diariamente, temos vídeos e atualizações para vocês sempre com exclusividade e em primeira mão. Se puder, colabore para que nosso canal continue crescendo. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e compartilhar com outros amigos torcedores espalhados pelo Brasil combinado. Então vamos iniciar o vídeo falando sobre essa fase final, pois restam apenas alguns dias para a estreia do Campeonato Brasileiro. Lembro que o Vasco jogará em casa em São Januário no domingo às 6h30 da noite no horário de Brasília. Ontem chegou até nós uma informação que é boa para o Vasco, mas talvez não tão favorável para o futebol nacional a situação do Neymar. Ele vinha treinando e participando das atividades, normalmente se preparando para o início da competição, mas acabou agravando a lesão que havia sofrido na semana anterior. Parece que em um dos últimos treinos o Neymar voltou a sentir um desconforto muscular, e agora as chances de ele atuar no próximo domingo diminuíram bastante. O Neymar foi reavaliado pela equipe de fisioterapia e aparentemente eles não estão otimistas quanto à sua recuperação a tempo para a estreia da competição jogando em São Januário contra o Vasco. Portanto, essa é uma notícia bastante boa, pois significa que o Vasco terá um desfalque importante do outro lado. Sem dúvida, Neymar continua sendo um dos principais jogadores do futebol brasileiro e sua presença em campo certamente criaria desafios para a defesa do Vasco. Por outro lado, temos uma excelente notícia: o retorno de um jogador após 7 meses afastado, se recuperando de uma lesão sofrida no ano passado. O meia-atacante Adson está de volta e há possibilidade de que ele consiga uma vaga de titular na equipe, talvez não na estreia, mas nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Adson vem treinando muito bem e tem deixado uma ótima impressão na comissão técnica, que está bastante satisfeita com sua condição física e o aumento de massa muscular que ele conquistou nesse período. Parece que ele não apenas se dedicou aos treinos no clube, mas também fez um trabalho externo, contando com a assistência de um profissional capacitado para ajudá-lo a retornar em ótima forma. Essa é uma notícia encorajadora e espero que ele volte a ser o mesmo Adson, que em momentos-chave do Campeonato Brasileiro da temporada passada foi uma peça fundamental no meio de campo do clube. Com Adson retornando e outros jogadores se aprimorando, tivemos a oportunidade de ver um vídeo recentemente. Estamos presenciando o retorno de um atleta que, na minha opinião, foi uma das principais alternativas no meio de campo da equipe na última edição do torneio mais importante do país. Recentemente pudemos ver um vídeo de um treino onde 2 jogadores se mostraram muito ativos, evidenciando que estão plenamente envolvidos nas atividades. Contudo, um deles parece ter se afastado um pouco e não deverá estar disponível para o início do torneio. Em contrapartida, outro jogador já voltou a treinar e está participando das atividades, e agora cabe ao técnico decidir a formação da equipe para a partida que ocorrerá no próximo domingo. De acordo com informações que conseguimos obter a escalação, não deve ter muitas mudanças com um goleiro sob a meta, um defensor na lateral direita e outro na lateral esquerda. A dupla de zaga deverá contar com um atleta que finalmente terá a oportunidade de atuar como titular ao lado de um colega. No meio de campo, estará presente mais um jogador com potencial para a presença de até 3 atletas adicionais, enquanto na linha de ataque contarão com 2 atacantes, ou alternativamente, um terceiro que vem se destacando nos treinos. Porém, se o atleta estiver em boa forma, ele deve reassumir sua posição. Na frente, outros 2 jogadores completarão a escalação. Essa parece ser a escolha que o treinador deve optar.
É relevante destacar que, apesar dos últimos resultados da equipe com algumas derrotas no torneio estadual, mantenho minha confiança. Estou convicto de que esse período de trabalho árduo e as alterações realizadas pelo técnico podem e devem resultar em um bom desempenho na estreia do torneio nacional. Um início positivo poderá trazer motivação e confiança para as etapas seguintes. Mudando de assunto agora, é hora de discutir outro tema que está quase resolvido: a saída de um jogador que foi contratado no ano anterior e teve um custo significativo. Ele chegou ao clube por cerca de 10 milhões de reais vindo do futebol português e agora sua transferência está se concretizando. Vamos abordar um novo acordo que o clube está prestes a finalizar, envolvendo a saída desse jogador que foi adquirido no ano passado e teve um valor considerável. O atleta custou aproximadamente 10 milhões de reais quando foi trazido do futebol de Portugal e, aparentemente, o clube está encaminhando seu empréstimo para uma equipe canadense. Esse empréstimo se estenderá até o final do ano e inclui uma opção de compra caso ele se destaque e cumpra algumas metas estabelecidas no contrato, como jogos como titular, assistências e gols. Infelizmente, a passagem desse jogador pelo clube não foi bem sucedida e tudo indica que ele já está se preparando para deixar a equipe de forma rápida e sem ter se destacado durante sua trajetória. Agora, avançando, vamos discutir outros assuntos relevantes trazendo informações frescas. Portanto, permaneçam atentos, pois temos atualizações a caminho. Vamos conversar sobre as últimas notícias do nosso amado time. Existem várias novidades e uma delas deve influenciar nosso desempenho no torneio nacional, especialmente na partida de abertura contra um adversário que ocorrerá em seu estádio. Essa é uma notícia recente que iremos explorar mais adiante. Mas antes disso, vamos abordar um tema que a torcida já debate há algum tempo, que é a reforma do estádio. Acredito que a diretoria precise refletir sobre isso, pois a promessa de reforma não foi cumprida. E agora nos encontramos nessa expectativa. Desde dezembro do ano de 2023, o tema da reformulação de São Januário tem gerado amplas discussões. Essa situação parece simbolizar uma autocrítica necessária por parte da administração, uma vez que não ter cumprido a promessa de realizar a modificação neste ano representa um erro considerável. A expectativa em relação à venda do potencial construtivo está em ascensão e a recente revelação sobre a capacidade do estádio, que poderia abrigar 57 mil torcedores durante os jogos do clube e chegar a 65 mil em eventos musicais, oferece uma nova perspectiva. Com isso, São Januário teria a chance de receber performances, assim como outros grandes estádios do Brasil, como o Engenhão e o Allianz Parque. Surge então a questão sobre se isso poderia afetar negativamente o clube? Existe uma preocupação relacionada ao que a equipe poderia perder no aspecto esportivo por não contar com o estádio e de que forma isso poderia impactar a qualidade do gramado. A possibilidade de São Januário ser palco de shows após a reforma merece, sem dúvida, uma análise cuidadosa. Inicialmente, a ideia de realizar shows em São Januário provocou certo espanto, já que esse assunto não era amplamente discutido anteriormente. A gestão desse aspecto é um ponto que requer atenção. Levanta-se a dúvida se o clube terá essa responsabilidade ou se uma empresa externa assumirá esse papel. Se o clube decidir gerenciar essa função, é preferível que os shows não sejam marcados próximos às partidas, evitando assim interferências no calendário. Se a administração ficar a cargo de outra empresa, a situação pode se tornar mais complicada, aumentando o risco de conflitos de programação, embora as habilidades dos dirigentes brasileiros nunca devam ser subestimadas. Quanto à qualidade do gramado, muitos clubes que utilizam seus estádios para shows têm adotado a grama sintética. Isso nos conduz a um debate sem fim sobre qual tipo de gramado é a opção mais adequada, se o sintético ou o natural. A questão da qualidade do gramado é um assunto frequente. Atualmente, diversos clubes têm adaptado seus estádios para receber apresentações musicais, resultando na escolha de grama sintética. Surge assim a constante discussão sobre qual tipo de gramado é melhor, o sintético ou o natural. No meu ponto de vista, prefiro o gramado natural desde que esteja em boas condições. No entanto,
Se a qualidade do gramado natural for insatisfatória, optar pelo sintético se torna uma alternativa válida. O fundamental é assegurar uma boa qualidade na partida. Embora minha preferência pessoal seja pelo gramado natural, essa decisão pode variar conforme as circunstâncias. No que diz respeito a shows, a aceitação das arenas multifuncionais não é a mais empolgante. Atualmente, a maioria dos estádios se transformou em arenas, uma tendência que busca aumentar a arrecadação e que parece ter se tornado inevitável. Um clube que ilustra essa realidade é o Vasco, que anunciou a venda dos mandos de campo para um estádio específico, tanto para um jogo contra um rival local, quanto para outro duelo relevante, considerando as ofertas recebidas como interessantes. Cada venda de mando para esse grupo resultou em 2 milhões de reais, totalizando 4 milhões. Além disso, para a partida em questão, havia a possibilidade de um acréscimo de 500 mil reais, caso uma meta estipulada em contrato, que previa um público de 50 mil pessoas, fosse alcançada. Essa meta parece alcançável, uma vez que as torcidas desses clubes são bastante representativas em nível nacional e costumam comparecer em grande número na capital. Ademais, existe uma relação amistosa entre as torcidas e não há registros de conflitos significativos entre elas. Isso nos leva a um debate que já perdura há algum tempo. Além da negociação dos mandos de campo para o Mané Garrincha, existe também a questão do novo São Januário, que abrange tanto o aspecto esportivo quanto financeiro. A incógnita que permanece é qual desses fatores terá maior importância. De maneira geral, essa é uma perspectiva sobre o assunto. E seria interessante captar a visão de quem está acompanhando especialmente em relação à transferência dos mandos de campo, tanto dos confrontos com o Botafogo quanto do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Além disso, há a questão dos eventos musicais junto à gestão do Vasco nesta nova arena, o São Januário, e como isso se ajustará aos jogos. O ideal seria que isso fosse satisfatório para todos, desde que não haja sobreposição de datas. Por exemplo, no Allianz Parque já enfrentamos um desgaste considerável, particularmente em relação a W Torre, que colaborou na obra, mas o foco deveria ser em um estádio voltado exclusivamente para o futebol. Muitas vezes o Palmeiras é forçado a atuar na Arena Barueri devido a eventos previamente agendados, o que gera conflitos de interesse em certas situações. Agora, abordando a arbitragem, que é um assunto pouco apreciado. Penso que qualquer árbitro designado pela CBF apresentaria um resultado parecido, pois o nível da arbitragem no Brasil tende a ser bastante homogêneo, e isso de maneira negativa. O árbitro escolhido para o encontro contra o Santos foi Rafael Klein. Existe alguma observação a respeito disso? Quando falamos de arbitragem, é um tema que gera muitas discussões. É complicado contar nos dedos os bons árbitros disponíveis, atualmente no Brasil, visto que a maioria é percebida como sem a devida qualificação. O debate sobre a profissionalização dos árbitros é incessante. Não sou um grande entusiasta de Klein, na verdade, creio que há alternativas mais competentes, mas de qualquer forma, pouco pode ser feito. O que podemos fazer é esperar que ele, assim como os demais árbitros, tome as melhores decisões e não se transforme no centro das atenções ofuscando as equipes em campo. Portanto, é um tema que frequentemente se repete. Assim como os demais profissionais envolvidos, é fundamental que ele tome as melhores decisões possíveis sem se colocar como centro das atenções durante a partida, que deve ser protagonizada pelas duas equipes. Esse é um aspecto crucial quando se fala em arbitragem. Agora vamos ao tema central deste vídeo, que é a grande novidade do dia. No início, havia a notícia de que um atleta renomado estaria em dúvida, mas com o passar das horas confirmou-se que ele não participará deste confronto de abertura entre duas equipes tradicionais. A questão que surge é: isso beneficia uma das equipes? Ou há uma perspectiva diferente? Isso afetará o espetáculo, uma vez que não teremos o tão esperado duelo entre dois grandes atletas amplamente divulgado. Comentei ao longo da semana que esse seria o grande confronto da primeira rodada e todas as emissoras estavam promovendo intensamente este embate. Agora esse embate entre os dois jogadores talentosos ficará para o segundo turno.
Para o evento é lamentável, pois muitos torcedores aguardavam ansiosos pelo retorno desse atleta ao campeonato. Vamos ter que esperar torcendo para que as equipes permaneçam na elite no ano seguinte. A mídia realmente apostou alto nessa narrativa. É especialmente uma emissora que decidiu transmitir essa partida em particular, dedicando uma atenção especial a este confronto. Além disso, a amizade entre os dois atletas aumentou ainda mais a expectativa. O que parece mais certo é que apenas um deles estará em campo, embora ele também esteja se recuperando de um problema muscular. A notícia é de que o jogador famoso não conseguirá se restabelecer a tempo da lesão muscular que sofreu em uma competição anterior. Para nós, isso pode ser encarado como uma oportunidade para refletirmos sobre a importância do jogo. Ele está em fase de recuperação de um problema muscular, e as informações disponíveis indicam que não terá tempo suficiente para se curar dessa contusão. Para muitos, isso pode ser considerado algo positivo, pois aumenta a chance de uma das equipes conquistar os 3 pontos. Mesmo após seu retorno recente ao time, é evidente que a equipe se torna dependente dele, uma vez que seu nível técnico é bastante superior. É interessante observar que nos últimos gols que a equipe marcou, ele teve participação na maioria deles, seja com assistências ou finalizações. Portanto, realmente é difícil ignorar essa dependência. A dinâmica técnica e o raciocínio em campo mudam de forma significativa com a sua presença. Ele é, sem dúvida, a figura central do time. Para uma das equipes, isso representa uma vantagem, mas para o próprio espetáculo é algo negativo. Também compartilho a visão de que o time fez uma boa reformulação para este torneio, especialmente com a chegada de jogadores importantes. Contudo, numa análise mais ampla, a equipe não é exatamente um grande time e a presença desse atleta era o principal diferencial. A situação é semelhante ao que aconteceu com outra equipe, que tinha um jogador renomado. Era uma equipe comum, mas havia um ponto de desequilíbrio muito forte. Agora esse ponto de desequilíbrio é representado por ele, assim a sua ausência já configura uma perda significativa para o time. Mesmo antes de sua lesão, acreditava que a outra equipe teria a vantagem na partida, e agora com a sua falta, essa vantagem se torna ainda mais clara, especialmente levando em conta a força do time em seu estádio. A ausência de um atleta fundamental realmente diminui a força de uma equipe. Ainda mantenho a opinião de que, mesmo com sua presença em campo, o time adversário seria o principal favorito para esta partida. Com o seu desfalque, essa superioridade se torna ainda mais evidente. É inegável a força do time jogando em seu estádio. Para aqueles que acompanham, faremos uma análise mais aprofundada entre os dois times na primeira rodada, o que acredito ser um exercício bastante interessante. Enxergo a equipe mandante com um favoritismo ainda mais pronunciado devido à ausência do jogador citado. Quero saber o que vocês pensam nos comentários, comemoraram essa falta ou ficaram decepcionados por querer assistir aquele atleta em ação realizando suas jogadas e interagindo com os torcedores? Imagino que neste confronto teríamos fãs relembrando um embate marcante do passado. Também é válido destacar que uma conhecida torcedora do time da casa poderia ser uma presença divertida neste contexto se estivesse presente. Seria uma ótima jogada. Aproveitar essa oportunidade. Em relação a essa análise, buscaremos incluir também pessoas que acompanham a equipe adversária. Já estou em contato para tentar garantir a participação deles, seja em uma transmissão ao vivo ou em um vídeo. Se conseguirmos envolver ambos, será excelente, mas mesmo que apenas um participe, teremos novidades para vocês. Quanto ao início do Campeonato Nacional, confesso que não estou tão animado como em outras edições. Neste momento, minha sensação é de cautela, com um pé no chão, aguardando para ver como as coisas se desenvolverão. É normal sentir saudade e um pouco de estresse pode até ser positivo, afinal a vida é feita de altos e baixos. Fiquei surpreso ao ouvir que você considera a equipe da casa como favorita. Acredito que existem dois lados a serem analisados. Com certeza um pouco de estresse também pode ser algo benéfico, certo? Depende do contexto, é essencial equilibrar as energias da vida. Não se trata apenas de momentos bons, mas é interessante notar que a visão sobre a equipe da casa como favorita me surpreendeu. Vejo essas duas equipes muito semelhantes em termos de qualidade, especialmente com as novas contratações da equipe visitante, que, exceto pela ausência, tornaram a disputa mais equilibrada.
A equipe mandante evidentemente conta com a vantagem do apoio da torcida, e será interessante observar se conseguirá transformar isso em desempenho eficiente, principalmente com o público presente no estádio. Conheço alguns torcedores que têm um desejo especial de retornar a esse local. Muitos deles não estavam tão presentes nos últimos anos, mas a oportunidade de ver um atleta famoso em ação trouxe uma nova animação para garantir ingresso para a estreia no Campeonato Nacional. Estou curioso para saber a opinião de vocês nos comentários. Vocês consideram a equipe da casa como favorita para este jogo? E se gostaram do conteúdo, deixem seu apoio para não perder nada do que discutimos. Como já foi mencionado, estamos buscando trazer um especialista para comentar sobre a equipe visitante. Assim teremos um debate mais rico, um verdadeiro confronto que promete ser um conteúdo interessante. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A possibilidade de Daverson, um dos nomes mais comentados do futebol brasileiro, vestir a camisa do Vasco da Gama gerou um burburinho nas redes sociais e nos bastidores do futebol carioca. Em um vídeo enigmático compartilhado pelo próprio jogador, ele deixou uma pista clara. E se for o momento de escrever uma nova história? As especulações começaram a ganhar força quando o atacante, atualmente no Atlético Mineiro, começou a interagir com vascaínos nas redes sociais, acendendo a chama da expectativa. A torcida, acostumada a ser surpreendida, já sonha com a chegada de um nome de peso. E a pergunta que não quer calar é: será Daverson o reforço que o Vasco tanto espera? Daverson, conhecido pela sua intensidade e estilo de jogo característico, de um centroavante raçudo, conquistou destaque no futebol brasileiro por sua passagem pelo Palmeiras, onde ajudou o time a conquistar títulos importantes como a Copa Libertadores. Atualmente no Atlético Mineiro, o jogador tem sido peça importante no ataque do Galo, mas a sombra do mercado da bola paira sobre ele, e o vínculo com o clube mineiro se aproxima do fim. No entanto, o desejo de um novo desafio pode levá-lo a um cenário inesperado, o retorno ao Rio de Janeiro, mas agora para reforçar as ambições do Vasco. A negociação é mantida em segredo, mas fontes próximas ao clube carioca indicam que a chegada de Daverson tem tudo para ser um movimento estratégico para a temporada. Com a liderança de uma nova gestão, o Vasco busca reforços de impacto e a experiência do atacante pode ser exatamente o que o time precisa para voltar a brigar por títulos de expressão. Além disso, a presença de Daverson no ataque poderia ser o elemento de fogo que faltava para uma temporada mais competitiva, especialmente no contexto de um campeonato brasileiro sempre imprevisível. A interação de Daverson nas redes sociais, provocando até comentaristas como Neto e Roger Flores, após a eliminação do Vasco na Copa do Brasil, levantou ainda mais a especulação de sua ida para o clube carioca. O atacante sempre teve uma postura irreverente e destemida, e muitos acreditam que essa personalidade é exatamente o que o time precisa para se distanciar da mediocridade e almejar novos horizontes. O Vasco, que sempre teve um vínculo forte com jogadores de garra, poderia encontrar no centroavante um novo líder para sua torcida apaixonada. Agora, o que resta saber é se as negociações avançarão e Daverson se tornará oficialmente o grande reforço do Vasco. O atacante, que já brilhou em clássicos de alto nível, incluindo suas atuações decisivas pela Libertadores com o Atlético Mineiro, tem todos os ingredientes para dar ao time cruzmaltino a agressividade e a presença diária que tanto precisa. A chegada do jogador poderia ser o ponto de virada na temporada de 2025? E a torcida vascaína já sonha com essa história ainda por escrever? A expectativa é grande e o capítulo final pode estar mais próximo do que imaginamos. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.